Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Eu sou o Leandro Luizi. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que traz hoje um convidado, como sempre, especial, mas agora em novo desafio, né? Nós já ouvimos a Bifina, né, que é um ator importante nesse segmento de especialidades. Ouvimos também o Marcelo Mansur, né, como líder da Nortec. Mas agora ouvimos o Marcelo Mansur como novo presidente do Conselho Administrativo da Abifina, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades. O mandato começou em abril, né, com muitos desafios. E, Marcelo, antes de mais nada, bem-vindo ao Talks. E antes de partir para a primeira pergunta, que é desafiadora. Vamos lá. Desafiador, mas gostoso. A gente gosta, né? Por natureza, nessa indústria, a gente gosta de desafio e agradeço o convite. Bacana, Marcelo. Bom, vamos começar falando dos gargalos que né, naturalmente, né, o setor apresenta. Como você acha que. E vamos partir, vamos falar muito sobre a dependência de IFAs, né, que eu acho que é um assunto sempre recorrente, né? Como a Uhum. gente consegue tirar esses gargalos da frente e aprimorar essa agenda de nacionalização com competitividade global? Legal, eu acho que uma missão primária nossa é garantir que a gente responde essa pergunta de maneira objetiva, clara e sempre com a mesma resposta, né? Eu acho que assim, a gente está defendendo, a gente vai defender com clareza algumas medidas bem execuíveis e claras em relação a como mudar esse panorama que todo mundo concorda que não é o cenário que o Brasil quer estar, né? Então a gente divide isso em medidas de curto prazo e medidas de médio e longo. As medidas de curto prazo são muito para sustentar o que já tem e aumentar aquilo que já tem de capacidade farmacêutica no Brasil. As de médio e longo, elas visam trazer mais gente para esse sistema, mais gente para investir, né? Seja operação vertical ou seja operação focada em IFA. No curto prazo, a gente precisa continuar nacionalizando a produção daquilo que é estratégico para o país, né? Então, a gente precisa realmente exigir que produtos que são estratégicos para o SUS, que eles sejam feitos dentro do Brasil. Isso começou lá atrás, através de licença compulsória, nos primeiros produtos para AIDS, né? E depois virou o programa de PDP. Então, a gente acredita que isso precisa continuar. A gente precisa produzir no Brasil aquilo que é crítico para o Brasil, dentro do escopo do SUS, né? Então, aí você está falando, primeiro você está falando de acesso, garantia de acesso, de estabilidade social, que você vai manter a produção em cenários de ruptura, como foi o Covid. E você está falando de trazer muito investimento, porque o volume do SUS é um volume relevante que justifica construir fábrica, né? As PDPs que tiveram sucesso e fizeram o que tinham que fazer, elas levantaram fábrica. Então, no curto prazo, a gente precisa realmente seguir nacionalizando a produção daquilo que é estratégico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem algumas medidas assim de natureza mais regulatória. Por exemplo, a gente defende a análise dos DIFAs nacionais desassociada a medicamento. Então, hoje se analisa um CADIFA, um pedido de registro de IFA, só quando ele é associado a medicamento. A gente entende que uma análise independente de IFAs produzidos no Brasil seria um diferencial competitivo para se produzir no Brasil e daria um bom incentivo para se usar a IFA nacional sem onerar a Anvisa, né? Essa é uma medida. A gente defende, aí já falando de médio e longo prazo, falando de inovação, né? A gente defende que tenha análise prioritária na Anvisa, consistente daquilo que for registro com IFA nacional, principalmente para inovação, isso vai ser um diferencial grande para se usar a IFA nacional com inovação, porque quanto mais rápido alguém entra no mercado num produto patenteado, mais tempo tem para ter retorno no investimento. A gente defende uma estrutura em que se tenha mais acesso a fomento, a verba de fomento para inovação, se usar a IFA nacional. Então, quando for ter um edital FINEP, quando for ter algum tipo de financiamento para se viabilizar a inovação, ter o IFA nacional, que isso seja um diferencial para ter acesso a esse fomento. E, por fim, a gente está estudando, a gente vai propor um programa de incentivo tributário para se usar a IFA nacional. Então, a gente vê que existem outras indústrias incentivos para
por exemplo, na indústria automotiva, para você usar autopeça nacional, existe incentivo tributário, a gente quer fazer algo parecido para a farmacêutica usar o IFA nacional. Então, são 5 medidas, eu acho que hoje a gente vai focar nessas 5, elas são 5 medidas que contemplam curto, médio e longo prazo. Elas não oneram orçamento do Ministério, elas não oneram mão de obra da Anvisa, e são medidas que certamente levantariam esse número de 5% do nosso IFA ser feito no Brasil. Certamente essas medidas elevariam esse número de forma bem relevante num prazo curto de tempo, né? Então, hoje essa de forma bem resumida, esses são os pontos que a gente está levando nas nossas pautas aí nas próximas semanas e meses. Muito interessante, né? Você comentou bastante sobre mecanismos, né, regulatórios que permitiriam incentivar a produção de IFAs nacionais, mas hoje você tem um parque estruturado para a produção dos IFAs. Como é que você vê esse cenário? A indústria já está imbuída desse propósito? O que falta é esse empurrão mesmo da parte regulatória, principalmente? Sim, não, é uma ótima pergunta. Nós temos no Brasil um parque fabril de IFA, sim. Agora, a gente tem que entender que se no mundo tem 3.000 fabricantes de IFA, 1.500 na China, 1.000 na Índia, no Brasil a gente tem menos de 15, né? Então existe um déficit muito grande relativo ao que tem lá fora. Se a gente tem 80% de autossuficiência em medicamento, a gente só tem 5 em IFA. E nós temos um déficit de 11 bi de dólar na balança comercial quando se fala de insumo farmacêutico. Então, a gente não está partindo do zero. Nós temos empresas extremamente competentes e capacitadas e com vocação para fazer. Nós temos gente que quer fazer, mas quer ter segurança para dar esse salto, né? E então, assim, não estamos partindo do zero. Nós temos um conhecimento instalado, temos um parque fabril interessante que inclusive já sustentou muitos momentos de volatilidade de mercado. No Covid, a gente só não teve uma crise completa na questão da intubação, porque nós temos empresas no Brasil que fabricam IFA que se usa no kit intubação. Então, não estamos partindo do zero, porém a gente tem um déficit muito grande. E para começar a fechar esse déficit, esses são os tipos de medidas que a gente consegue implementar que vão ter um impacto relevante e rápido, né? Bacana. Falando um pouquinho da interação com a indústria farmacêutica, a gente sabe que as multinacionais cada vez mais estão mirando os medicamentos inovadores, não só nas áreas terapêuticas mais comum, mais demandadas, como também em doenças negligenciadas. Mas como você vê esse cenário no Brasil? Você acha que a indústria farmacêutica brasileira também pode se inserir nesse contexto? Como é que você identifica? Claro que a mudança de mercado ela virá a partir do momento em que houver mais incentivo do ponto de vista tributário, regulatório, mas como você vê esse movimento da indústria? A gente vê que o potencial do Brasil se tornar um player relevante no mercado de inovação é muito grande, por alguns motivos, né? O primeiro é que o Brasil tem uma geração de ideias e de potencial muito grande a partir do que ele tem de biodiversidade e do que ele tem da academia, né? Então nós temos assim dentro da nossa academia e dentro das empresas em conexão com a academia, a gente gera muito produto em potencial. O que a gente precisa é fechar esse gap do produto em potencial para um produto que pode ser lançado no mercado, né? Então, isso é um gap que a gente tem que fechar para poder realmente ter mais maturidade nessa questão da inovação. Então, a gente vê que a gente tem uma farmacêutica extremamente capacitada, extremamente madura, que cresceu muito ao longo de 4, 5 décadas com a lei dos genéricos, né? E hoje ela tem essa robustez para buscar inovação. E a gente tem uma academia e uma biodiversidade que gera muita oportunidade em potencial. A gente tem que juntar essas oportunidades em potencial com essa robustez que tem a farmacêutica, e aí a gente vai conseguir criar um ambiente em que o Brasil vai poder, de forma sustentável, lançar inovação no mercado. O que a gente quer fazer como a Abifina é inserir o IFA nacional nesse sistema, né? A gente quer que quando alguém for
lançar uma molécula no Brasil com tecnologia brasileira que ela tenha um IFA desenvolvido e feito no Brasil. E a gente entende que com isso a gente vai ter um sistema nacional de inovação sustentável, que ele não vai depender de uma produção feita lá fora. A gente vê, por exemplo, quando uma farmacêutica nacional descobre uma molécula, ela ter que terceirizar essa produção para uma empresa lá fora é um risco, né? É um risco porque ela não vai ter tanto controle sobre a propriedade intelectual dela e ela passa a depender de um player lá fora. Então, assim, a gente vê que a gente consegue inserir a indústria nacional nesse contexto e aí a gente precisa achar quais são as formas em que ela pode ser um diferencial. E aí a gente fala de acesso a fomento, a gente fala de processos regulatórios que ter indústria nacional pode ser um diferencial. Então, é isso que a gente, como a Bifina, está levando para que a farmoquímica nacional faça parte desse movimento na direção da inovação, o que é um movimento necessário. Muito bom. Óbvio que dentro desse contexto, a sua experiência empresarial pode ajudar, né? E você, naturalmente, vem liderando processos de expansão, internacionalização. E falando um pouquinho, né, do link com o mercado internacional, que aprendizados você acredita que possam ser replicados para a realidade brasileira? Eu sei que a gente está diante de um país muito peculiar, né, no seu tamanho, nas suas dimensões, no seu nível de demanda e de oferta também, né? Mas o que que a gente pode trazer de ensinamentos interessantes de outros mercados para que o Brasil engate aí destrave o freio de mão aí? Perfeito. Não, eu acho que a primeira coisa é a gente não ter medo de falar de política de industrialização, né? Eu acho que assim já passou da época de se ter vergonha ou achar que é errado você falar de programa que sustente indústria nacional. A gente vê muitas vezes são países que promovem essa ideia de globalização, mas quando você vê o que eles fazem dentro de casa, todos eles apoiam a indústria nacional. E essa indústria especificamente farmacêutica, ela só existe onde há uma decisão do governo local para que ela exista, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vê lá fora assim processos muito claros para se lançar produto no mercado, especialmente se falando de inovação. Então, assim, as regras do jogo são claras, os prazos, os processos, aonde que deixa de ser o papel de uma startup e tem que ir para uma empresa maior, aonde que você pode entrar com teste clínico, aonde que você precisa já ter uma produção GMP, quando que você vai poder ter a tua patente aprovada e a partir daí você tem seu tempo que você precisa capturar valor no mercado. Então, são sistemas nacionais de inovação. A grande referência para isso é os Estados Unidos, né? Porque lá atrás eles lançaram legislação que dá segurança para a academia que gera propriedade intelectual e depois para a indústria licenciar. Os tempos de patente lá são claros, né? Talvez até um pouco frágil no sentido de extensão de patente, mas esse é outro aprendizado que tem que se tirar. E a gente vê agora a China tentando replicar isso, né? A gente vê o apetite que a China tem de virar um mercado que lance molécula nova, né? Então, a gente vê que são movimentos integrados entre academia, indústria e governo. Então, aqui a gente tem que ter essa mesma visão holística, né? De envolver academia, indústria e governo para que todo mundo caminhe nesse sentido, porque o resultado final é geração de valor para o país, né? Se você lançar três medicamentos inovadores e você exportar, você vai medir diretamente impacto na balança comercial do Brasil. Você vai ver, hoje a gente tem um déficit de importação de medicamento, com toda a capacidade que a gente tem de indústria. Por quê? Porque a gente importa medicamento de alto valor, que são os medicamentos patenteados, né? Então, para reverter esse cenário, necessariamente a gente precisa ter essa ação conjunta para o Brasil começar a inovar e lançar produto não só no Brasil, mas fora. A conta precisa fechar na prática, né? Essa aqui é, né? Precisa fechar e aí passa a ser muito uma questão de é um funil, né? Você começa com muito produto em potencial, mas aí vai afunilando. Você vê que o produto talvez não tenha aquele potencial, ou o produto não passa no teste, mas quanto mais você abre o funil no início, mais chance você tem de no final chegar com um produto viável.
E aquilo que você chega de produto viável, ele mais do que compensa o que ficou pelo caminho. É assim que funciona a indústria de inovação. E agora, a gente precisa ver as formas de mitigar o risco de quem quer mexer com isso. Então, acesso a fomento, acesso a recursos para ajudar no financiamento das inovações, processos regulatórios e patentários claros, para todo mundo poder saber quais são os prazos. Então, existem formas de mitigar esse risco e todo mundo entender que lá no final todo mundo ganha se você deixar de ser um país tão focado em genérico e começar a ser um país que gera inovação. Muito bom, Marcelo. Bom, temos vários movimentos e articulações aí pela frente. Sim. Esperamos que isso ajude a destravar e acelerar ainda mais a indústria de IFAs no Brasil. E vamos acompanhando esses movimentos, obviamente, né? Marcelo, obrigado aí pela oportunidade de conversar conosco. Sucesso aí, sorte nesse novo desafio à frente da Bifina. E estamos assim, sempre com as portas abertas aí para você e o time da Bifina aí. Tá bom? Não, Sucesso. agradeço. Agradeço o trabalho que vocês fazem e realmente assim o nosso foco é deixar claro quais são as necessidades e as oportunidades, né? É não errar por falta de informação. Então a gente agradece toda a oportunidade de falar sobre isso e ficamos às ordens também. Maravilha. Obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, curtiu mais esse vídeo especial do Panorama Talks? Então fica a dica de sempre. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar tudo o que acontece no mercado de medicamentos de especialidades no YouTube, nas nossas redes sociais, grupos de mensagem, também no panoramafarmacêutico.com.br. Grande abraço.